Examinais as Escrituras. Com esta palavra eu inicio então a minha pregação neste dia, cumprindo o ID do Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E nós vamos dar um exemplo aqui na Bíblia sobre a necessidade imperiosa de se examinar a Escritura. Examinar cuidadosamente a Escritura. Vejamos, no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Eles iam conferir nas Escrituras se tudo o que os homens de Deus falavam, Paulo e Silas, eram realmente conforme a Escritura. Então, este padrão serve para nós, para os cristãos de hoje, serve de modelo para todos quantos ouvem os pregadores e ensinadores expondo as Escrituras. Não podemos, não se deve confiar cegamente no ensino, na pregação, na palavra, sem antes examinar se realmente confere. O padrão é aqui. A verdade está aqui na palavra de Deus. Por isso, a própria Bíblia recomenda examinar as Escrituras. Examinar. E no Salmo 1 diz que devemos meditar, não apenas ler, mas meditar. Meditar na palavra do Senhor. Vejamos aqui o Salmo 1. O que diz a respeito da meditação? Uma necessidade para todo aquele que precisa, que quer, que deseja crescer no conhecimento do Senhor Jesus e crescer no conhecimento da palavra. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, esses homens aqui, esses judeus, foram mais nobres porque eles examinavam, ou seja, espírito mais elevado, ilustres, uma categoria mais elevada, porque eles queriam realmente saber se o que esses homens estavam pregando era a verdade. E a verdade está na palavra do Senhor. Dito isso, vamos começar aqui nossas mensagens especiais, porque são textos áureos, textos extraídos diretamente da Bíblia Sagrada, não podia ser diferente, a maioria dos quais não precisa nenhuma interpretação, dada a condição de esclarecedores e diretos objetivos. Por exemplo, diz a Bíblia Sagrada: nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, ou seja, ladrões, herdarão o reino de Deus. 1 aos Coríntios 6, versículo 10. Não precisamos
de maneira nenhuma fazer qualquer comentário a respeito desse assunto, desse versículo, que está bem claro. Adúlteros e adúlteras, sabei que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, versículo 4. Está bem claro e bem distinto. Ou você segue o mundo, os prazeres do mundo, a teoria do mundo, as teses mundanas, ou você segue a Deus. Não pode ficar em cima do muro. Vamos ver mais algum trecho da Bíblia, versículos áureos. Alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos no livro dos céus. Lucas 11, versículo 20. Jesus enviou seus discípulos, de uma vez mandou os 12, depois mandou mais 70, para que eles fizessem a obra do Senhor, preparassem o caminho para que ele depois fosse visitar as aldeias e povoados, e eles foram. E na volta eles vinham muito alegres, satisfeitos, felizes, porque os espíritos eram vencidos, eram expulsos, eles faziam milagres, eles curavam enfermos. Mas Jesus disse: não, antes alegrai-vos, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Primeiro, alegre-se por causa da sua salvação. Foi isso que aconteceu. O principal é esse: nós temos nossos nomes escritos no livro da vida. Vamos mais um texto áureo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Glórias sejam dadas ao Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Filipenses 4, versículo 6. Vejam bem, suas petições, seus problemas sejam apresentadas a Deus com oração e súplicas e com ação de graças. Já agradecer. A genuína fé é esta, em que você pede e já agradece, porque você já tem plena convicção de que vai receber, que o Senhor já está providenciando a sua vitória e a sua resposta. Por isso a Bíblia diz, e o apóstolo diz, em tudo dai graças. E muitas vezes nós nos esquecemos de agradecer. Pedimos e não agradecemos. Por isso nós devemos estar atentos a essa condição. Vejamos outro versículo. Arrependei-vos e convertei-vos, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Atos 3, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Então, a condição indispensável, sine qua, para que sejamos perdoados, para que possamos garantir a nossa salvação, receber o dom da graça de Deus, é arrependimento. Sair do caminho de pecado que você anda, reconhecer que é pecador e depois deixar o pecado. Não apenas reconhecer que é pecador, mas também deixar o pecado, largar o pecado, tomar novo rumo, novo caminho. Por isso aqui diz,
com clareza, convertei-vos ao Senhor, dizendo: Senhor, a minha vida está em tuas mãos, eu o aceito como meu Senhor e meu Salvador, e vou agora me esforçar para fazer a sua vontade. Vejamos mais. Esta aqui é uma palavra sobre batismo no Espírito Santo. Diz assim a palavra em Atos 2, versículos de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, de repente veio do céu um som, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Foi aquele derramar coletivo do Espírito Santo. Pentecoste era a segunda grande festa do ano judaico. O derramar do Espírito se deu em cumprimento da promessa de Deus em Joel 2, versículos 28 e 29. Vocês devem ver também Lucas 24, 49, para ter o conhecimento. E Atos 2, e 16 a 18. Então, o derramar coletivo do Espírito Santo foi predito, profetizado, bem antes, como está em Joel 2, 28, 29. E falando mais sobre o batismo do Espírito, como está em Atos 2, versículo 4, que nós lemos, esse batismo não ficou restrito à era apostólica. Disse Pedro: a promessa vos diz respeito a vós, ou seja, aos que estavam ouvindo, a vossos filhos, ou seja, geração seguinte, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus chamar, a terceira geração e as subsequentes. Está em Atos 2, 39. Então, o batismo do Espírito Santo não se restringiu à era apostólica. Até hoje, esse batismo continua, e como o assunto é bastante extenso, você pode procurar na internet mais detalhe a respeito do batismo no Espírito Santo. Outro texto áureo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, argumentar, para corrigir, para ensinar em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Fiquemos por aqui e passaremos logo mais para um outro bloco. Mas eu digo, examinai a Escritura. Tem que ler, não vai comer pela mão dos outros. Tudo que vai ouvindo, vai aceitando, não. Você tem que examinar. Você diretamente e tirar suas próprias conclusões. Fico com essa palavra em nome do Senhor Jesus.